Quero deixar para você um texto que está em Mateus capítulo 19, versículos 13, 14 e 15. Esse texto não é muito pregado, porque trata de crianças. Mas você vai entender o porquê que eu estou falando e Deus me moveu a te dar essa palavra hoje aqui nesse podcast. Mateus 19, 13 ao 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Esse texto aqui trata de um momento em que Jesus está discursando aos discípulos anteriormente sobre a questão de divórcio, uma questão de casamento. Não tem nada a ver com o ministério infantil. Então Jesus está tratando com os discípulos de um assunto que naquela época é um assunto polêmico. E ele trata desse assunto com muita tranquilidade. E depois que ele trata desse assunto, as pessoas trazem as crianças até ele para que ele pudesse orar pelas crianças. Ou seja, Senhor, dá uma atenção agora a essas crianças. As crianças querem estar perto de Jesus. Quem são as crianças? São um grupo, não é aquele ser humano que ainda não tem o desenvolvimento que o adulto tem. Então, quando o Senhor Jesus ele desvia o olhar daquele que já tem o seu temperamento, as suas habilidades desenvolvidas, e ele passa a olhar para uma criança que não foi desenvolvida ainda, que está num processo de desenvolvimento, aliás, no início do processo de desenvolvimento, irmãos, isso aqui é uma ruptura. É o Senhor Jesus tendo um olhar geral para todo tipo de classe, sabe? Então é muito importante que nós atentemos para esse texto. Quando as crianças recebem essa atenção de Jesus e os discípulos querem impedir, são os discípulos que não querem deixar Jesus chegar perto das crianças, ou as crianças chegarem perto de Jesus. Então Jesus, ele quer descer o nível de sua linguagem para ser compreendido pelas crianças, mas tem alguém impedindo. Então muitas vezes nós fazemos um trabalho de impedir que o evangelho, que a palavra de Deus, alcance as pessoas com todo tipo de linguagem. Então, quando eu faço uma abordagem que terá um departamento novo, que terá uma atenção especial, irmãos, é porque nós precisamos fazer com que o evangelho ele alcance todas as pessoas, sabe? Então, tirar essas barreiras é o que Jesus fez aqui. Não os impeçais. Porque por muitas vezes nós acabamos impedindo o progresso do evangelho, o progresso do reino, porque nós criamos barreiras que Jesus quer romper. Então, se você tem uma mentalidade de construir muita barreira para a evangelização, para que o evangelho do Senhor Jesus chegue até as pessoas, o que Jesus diz nesse texto aqui é que você não impeça que isso aconteça. Deixa o evangelho de Jesus chegar até as crianças. Na linguagem aqui do Ministério Infantil, esse texto trata da linguagem do culto. Então, num culto, num sermão, precisa haver um momento em que essa criança seja alcançada. Tá? Então, no aspecto ministerial, nós estamos sendo aqui chamados a atenção para que a criança também seja alcançada. E no aspecto geral, nós somos convidados a refletir sobre as pessoas que ainda estão no início do seu desenvolvimento e também precisam ser alcançadas. Então, a vontade de Deus é alcançar todas as pessoas que estão no início do desenvolvimento, aquelas que já alcançaram a maturidade espiritual, e isso é a vontade de Deus para a igreja. Deus abençoe sua vida, que você seja cada dia mais usado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.